Olá, vira e mexe eu vejo publicações sobre o uso de telas, que o uso de telas é muito prejudicial, que o uso de telas é isso, é aquilo. Bem, vejam, o problema é o exagero, e o exagero ele é problema em qualquer coisa, Como que você vai proibir o uso de telas para essa geração? Você está assistindo o meu vídeo com que tipo de aparelho? Televisão? Provavelmente não é. Essa geração é uma geração que precisa estar adaptada, que precisa estar incluída no uso de telas, no uso de tecnologias, programação, robótica, impressora 3D, internet, redes sociais, etc. Isso é uma realidade de sobrevivência. É como falar outra língua, é como respirar. Então, essas bobagens que as pessoas falam na internet, que o uso de telas é isso, que o uso de telas é aquilo, baseado até em evidências frágeis, baseado até em coisas que não são evidências, baseado até em estudos que não concluem da maneira que eles falam, mas eles não leem, ou só leem a conclusão, ou interpretam como querem, ou simplesmente saem propaganda e repetindo, é muito ruim. Isso é fake news, né? Aproveitando a moda. Então, o exagero, sim. Então, quando nós falamos de uso de telas causa prejuízo no neurodesenvolvimento, causa prejuízo cognitivo sem exagero, é com base em quê? Com base em qual estudo? Porque é muito fácil ficar igual político falando de números, sendo que esses números não existem, são números fictícios. A mesma coisa são essas evidências, são esses argumentos. Então, quando alguém fizer um vídeo falando de uso de telas, coloca lá o estudo e grifa, ó, aqui, ó, tá dizendo que foi prejudicial dessa maneira. Ninguém vai fazer isso, sabe por quê? Porque não tem. Só tem quando é exageros. Não há, sem exageros, o prejuízo do uso de telas para neurodesenvolvimento e desenvolvimento cognitivo. Não há evidência nesse sentido. Claro que, de novo, o exagero ele é ruim. Claro que o uso de telas ele vai prejudicar um pouco o desenvolvimento motor se a pessoa não partir para a vida, para brincar, correr, pular. Claro que o uso de telas, dependendo do óculos que você usa, dependendo da tela que você usa, vai trazer problemas para a sua visão, tá? Esses problemas, sim, têm evidências. Esses problemas, sim, são razoáveis. Mas, de novo, a gente volta à questão do exagero. Porque, mesmo tendo esses problemas comprovados de visão e motores, não podemos esquecer que essa geração é uma geração das telas e das redes sociais. Então é preciso haver um controle desses exageros para que outras questões não sejam prejudicadas com os exageros. Claro, mas o uso de telas, videogames, etc., de forma supervisionada, trabalha a memória, trabalha reflexo, trabalha o cognitivo. Então, tudo é mal utilizado, seja tela ou uma brincadeira de rua, tudo que for usado em exagero, seja tela ou seja jogar futebol, vai trazer prejuízos, vai trazer problemas. Ponto. Então as pessoas ficam detonando a tela como se fosse bicho de 7 cabeças, quando na verdade o problema é falta de supervisão e exagero. Eu na minha infância brincava livre, leve, solto, sem supervisão. Então, joga sua criança na rua sem supervisão? Drogas, questões sexuais, maus comportamentos, más companhias. É melhor ficar em casa usando tela e você supervisionando. Então, o uso de telas é muito mais fácil de supervisionar do que uma brincadeira. Então, pessoal, sem esses apontamentos exagerados, essas militâncias, tá? Até porque, de novo, como que você vai ter uma criança numa geração totalmente tecnológica hoje, quem dirá daqui 10, 15, 20 anos, sem usar telas? Na verdade, se você não ficar fazendo que essa criança não use, sendo tão radical, você está prejudicando o desenvolvimento dela tecnológico para o futuro. Você está prejudicando a autonomia e a sobrevivência dela para o futuro. Então, é claro, tem que ter atividades físicas, tem que escrever, tem que ler livros, tudo tem. Mas é tudo equilibrado, sem exagero para uma coisa e sem exagero para outra. Exageros são questões subjetivas e aí cada um faz o seu próprio julgamento e juízo de valor a respeito do que considera um exagero, tá bom? Mas sem militância e sem discursos, sem comprovações científicas. Um abraço.